O segundo jogo de Portugal da Eurocopa, a vitória contra a Turquia por 3-0, ele chamou atenção por conta do ótimo desempenho na estreia contra a República Tcheca. Então, fazendo essa comparação, a gente vê que o desempenho ele foi completamente diferente. Não só pelo placar final, mas pela atuação do time. E aí a gente precisa saber o que o Roberto Martínez ele fez de diferente para a produção de Portugal mudar. E aí você já vê muitos conteúdos na rede social e muita gente já falando. Será que a seleção portuguesa ela é favorita a ganhar o título? O que a gente pode esperar desse time no futuro, já que Portugal crava sua classificação? É tudo isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Vamos fazer uma análise de como foi Turquia 0, Portugal 3 pela Eurocopa. Primeira coisa, o time que enfrentou a República Tcheca, ele tinha um modelo tático diferente a esse de hoje. O time que enfrentou na estreia, ele era moldado num 3-4-3. E hoje ele jogou no 4-3-3. E por que isso aconteceu? Porque o Roberto Martínez, primeira coisa, ele é muito viciado em jogar no 3-4-3. Ele jogava assim com a Bélgica. Para quem não se lembra, ele foi técnico da Bélgica. E, inclusive, em 2018, quando enfrentou o Brasil, também jogava no 3-4-3. Então, ele é muito acostumado, ele replica esse modelo de jogo na seleção portuguesa. Porém, ele vê que no 3-4-3 a seleção portuguesa ela peca muito em criação, ela peca muito em profundidade, principalmente pelos lados. Ela não consegue conectar direito os lados do campo e o meio campo com os atacantes, eles ficam um pouquinho isolados. E hoje ele muda esse modelo tático muito em função também da marcação que a Turquia tentava fazer. A Turquia, no início do jogo, ela queria propor o jogo e Portugal sair no contra-ataque. Só que aos poucos o modelo de jogo foi se desenhando diferente. Então ele acertou muito bem nisso. E aí você tem a volta de João Cancelo, por exemplo, do Mendes caindo pelos lados, você tem uma linha de 4, reforçando ali com o Pepe e também o Rubem Dias, e ele bota o Palhinha no meio. E assim, botando o Palhinha no meio, junto com o Vitinha, ele dá mais liberdade para o homem junto de criação, que é Bruno Fernandes, e aí você já tem o Bernardo Silva caindo pelo lado, o Rafael Leão caindo pelo outro lado, e o Cristiano Ronaldo centroavante. Então, em teoria, como o Bruno Fernandes ele tem mais liberdades, ele forma uma linha de 4 atacantes. Porque o Bernardo Silva, além de ser construtor, ele consegue cair do lado para dentro e ele também consegue dar profundidade para poder dar mais ataque. Então você libera muito mais os jogadores de criação de Portugal. Dito e feito, o jogo ele começa, a Turquia ela pressionando, tá? Então ela tenta fazer muito empurrado pela sua torcida, precisava dar uma resposta ali, e muito em função do último jogo que já foi muito bom, a Turquia ganhou, ele tenta ir pra cima de Portugal, né? Então você vê o goleiro fazendo algumas defesas, encaixando bola, mas você vê que isso dura uns 12 minutos, uns 10, 12 minutos mais ou menos. E aí você vê que Portugal, ele entende muito bem o jogo, e ele vai indo pra cima, ele vai construindo, e ele vai tendo mais liberdade. Muito por conta do quê? Como a Turquia ela estava tentando atacar Portugal ele tinha liberdade e velocidade para conseguir contra-atacar. Então ele conseguia acionar seus dois jogadores de lado, no caso, que eram o Rafael Leão e o Bernardo Silva, para atacar em velocidade, tendo o Cristiano Ronaldo puxando os zagueiros. E aí você vê que Portugal ele tinha mais liberdade. Ao redor do jogo que vai acontecendo, você vê que Portugal ele consegue pegar a posse de bola, ele consegue ter mais paciência, ele consegue conectar muito mais jogadas que a Turquia ela chega cada vez menos. Apesar dela ter feito um jogo duro de marcação, você vê que tudo isso vai por água abaixo quando nasce o primeiro gol de Portugal. Numa bola cruzada, se eu não me engano, do Bruno Fernandes. A bola deixada pelo Rafael Leão, passe pelo Cristiano Ronaldo, sobra no Bernardo Silva, ali as coisas mudam totalmente também para Portugal. Porque por mais que Portugal já estava pegando o controle da partida, você ainda vê que tinha um pouquinho de tensão. E isso é normal, porque na estreia você já vê que o time estava se sentindo um pouco pressionado, né? No jogo contra a República Tcheca, o time estava errando bastante, ele tinha essa tensão, tinha um pouco de medo, né? Isso ficou um pouquinho ali no início do jogo, mas já se dissipou ao longo da partida. E aí você já vê que Portugal começa a criar, começa a empilhar chances, até sair um segundo gol completamente bizarro, numa bola recuada, o goleiro, o atacante não se entenderam, a bola foi muito forte, passou pelo goleiro, e aí fez 2-0. 2-0 no primeiro tempo, acabou. E aí muita gente não entende, inclusive eu, como é que o Arda Güler, o jogador que é do Real Madrid, que faz uma excelente temporada, né, e fez uma atuação na estreia de chamar muita atenção, como é que esse cara não começa como titular? Porque o técnico usou como justificativa, eu não vou colocá-lo por conta de preservá-lo. Mas aí coloca já com o jogo em 3-0. Mas Portugal não tem nada a ver com isso.
Portugal foi começando a dominar cada vez mais a partida, teve boas chances, teve infiltrações, até chegar no terceiro gol, que a bola é passada ao Cristiano Ronaldo e o Bruno Fernandes, eles ficam entre linhas, tem um toque para o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo faz a assistência para o Bruno Fernandes. Podia ter feito 4, o Cristiano Ronaldo ele teve chance de cabeceio, o próprio Bernardo Silva teve chance de dar, o Bruno Fernandes também. E aí você vê que Portugal ele alegra seu torcedor, o torcedor sai muito contente por conta do volume de criação da partida. Atuações individuais que a gente precisa pegar aqui. Que partida que fez o Vitinha, que partida que fez o Sr. Pepe com 41 anos, o que ele desarmou, o que ele conseguiu perturbar os atacantes da Turquia é brincadeira. Rúben Dias tem um parceiro ali que dá essa segurança para ele, você vê que ele fez uma atuação nível Manchester City, mas apesar do Rúben Dias ser um ótimo zagueiro, quem se destacou, na minha opinião, foi o Pepe. João Cancelo fez uma boa partida depois de muito tempo, né? Ele deu profundidade, ele conseguiu fazer recomposição de marcação, coisa que é difícil de acontecer. Os laterais de Portugal eles não são muito conhecidos por serem laterais de marcação. Eles são laterais que dão opção de passe, dão opção de profundidade, tá? Não jogando como alas, repito, eles funcionaram muito bem numa linha de 4 e não numa linha de alas. Apesar deles darem profundidade, eles são laterais que caem pelo meio. O Cancelo fazia muito isso no Manchester City. E aí você vê que ele conseguiu ter essa liberdade hoje. Bernardo Silva foi o melhor da partida? Sim, mas para mim, se quisesse dar pro Pepe, por exemplo, não seria nenhum problema. Bruno Fernandes, dando mais opção, tendo mais liberdade, ele conseguindo enxergar mais o Cristiano Ronaldo dentro da área, também está um pouco livre. Apesar do Rafael Leão, ele não ter se destacado tanto quanto os outros, também teve boas movimentações e também deixou uma boa impressão. O Cristiano Ronaldo ele é um líder nato. A bola, infelizmente, não sobrou para ele, mas você vê que ele estava participativo, você vê que ele estava querendo ajudar a equipe. Porque o que fica tudo é que o Cristiano Ronaldo ele quer ajudar a equipe, tá? Então ele não liga se ele vai deixar de fazer gol, ele vai dar assistência. Como ele fez pro Bruno Fernandes e se tornou o maior assistente da história da Eurocopa, tá? O Cristiano Ronaldo chegou a 8 assistências e se tornou o maior assistente da história da Eurocopa. Junto com ele tem um maior número de gols, ele é o maior artilheiro, mais número de partidas, mais número de assistências, mais número de chutes. Esse cara tá batendo recorde atrás de recorde. Então você vê que ele se tornou titular absoluto. Apesar de você ter o João Félix, apesar de você ter o Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo ninguém tira, tá? Então, como um todo, você vê que Portugal progrediu. Não só pela mudança tática, mas a mudança de semblante e de não sentir a estreia, o peso de uma estreia como aconteceu com a República Tcheca. Aí a gente pode responder uma pergunta. Será que Portugal tem chance de ser campeã da Euro? Será que Portugal é favorita? Favorito, eu ainda boto Inglaterra e França acima de Portugal. Por conta do elenco, por conta das opções e por conta de um possível entrosamento que ainda pode acontecer na seleção inglesa. É muito diferente, por exemplo, da seleção francesa. A seleção francesa ela já está pronta, são jogadores que se conhecem, que olham dentro de campo um ao outro e sabem onde cada um está. Beleza? Apesar de não ter, por exemplo, Kylian Mbappé, eles sabem onde cada um se encontra e sabem como é que a engrenagem funciona. Portugal ela ainda está evoluindo. O Roberto Martínez ele chegou substituindo o técnico anterior, mas você vê que é um time que tem mais vontade, você vê que é um time que ele tem mais ímpeto ofensivo, ele não é um time tão engessado e são chato de assistir contra os anteriores. E tem banco de reservas de respeito. Então eu botaria Portugal ali como um segundo postulante ao título. Porque primeiro está a França e a Inglaterra, na minha opinião, e você ainda tem Portugal, junto com a Alemanha e junto com a Espanha, tá? Então eu boto sim Portugal como um dos favoritos. Eu não diria como a principal favorita, mas aí a gente vê, de acordo com os próximos jogos, de acordo com o desempenho do time, o time estando mais relaxado, com certeza vai dar mais trabalho ainda para os adversários. E eu quero saber a sua opinião. Qual que você acha? Cristiano Ronaldo ele vai bater ainda mais recordes ou você acha que Portugal é o grande favorito a ganhar Euro? Deixa aqui tudo nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar ainda mais o nosso trabalho. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!